Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 10. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Se atém à frase final lida no versículo 10, paciência diante do sofrimento. Você percebeu que do versículo 7 ao versículo 10, a palavra paciência e sua derivação paciente são citadas 4 vezes no total? Mas por que tanta paciência? Eu sou Marcelo Domingues. Hoje, buscando entendimento junto ao Espírito Santo, vamos refletir quando o sofrimento atinge o seu grau máximo. Pois um dia, sem que alguém te pergunte se lhe interessa conhecer, você será apresentado ao lado amargo da palavra extremo. Deus se mostra nos extremos de nossas necessidades. Às vezes dá a impressão que Deus espera parecer que não exista mais saída para nossa angústia, para Ele se revelar. Dessa forma, o milagre que tanto necessitamos não poderá ser reivindicado por nossa capacidade humana. Assim, a realização da misericórdia divina nunca poderá ser confundida com a prática de um dom que alguém possa ter. Extremos. Uma das definições que encontramos para extremo no dicionário diz que extremo é o que está no auge, no último grau de intensidade, possuído de extrema angústia. E é justamente aí, por causa da angústia, que iremos conversar. Eu não sei o que oprime o seu coração nesse momento, o que saiu do seu controle e que agora causa angústia em seu ser. De repente você se sente culpado por ter caído em armadilhas que até pareciam preparadas exclusivamente para a sua necessidade egoísta. O pecado é um ato feito sob medida para o nosso egoísmo. Aliás, não existe algo mais egoísta que o pecado, pois para o pecado não interessa sentimentos alheios à nossa vontade. As outras pessoas são meros enfeites que mal prestamos atenção, objetos decorativos do nosso caminho malvado. Não pensamos nas consequências das pessoas que nos amam, fazemos e pronto. Já ao contrário disso, encontramos o amor. E só é possível entender o egoísmo do pecado se compreendermos o amor verdadeiro, se compreendermos a Jesus Cristo. O egoísmo é satânico. Egoísmo foi o sentimento que Lúcifer teve ao querer ser Deus. O egoísmo de um arrastou 1/3 do que era bom, os anjos. O poder da persuasão, do convencimento de um, matou através de 2, Adão e Eva, toda uma geração que ainda nem existia, mas que hoje apenas sobrevive no que sobrou proporcionado pelo pecado. Dor, angústia, saudade. Às vezes o nosso egoísmo arrasta pessoas para o sofrimento. Tudo que é oposto ao olhar de Jesus gera destruição. Talvez a sua angústia se deva não a você mesmo, mas ao livre-arbítrio de outra pessoa que é ligada a você por laços sentimentais. Pessoas que por escolhas erradas que fizeram, acabaram te machucando profundamente. E agora você se vê sem saída, sem perspectiva de sorrir. Qual será o seu extremo? Qual será o extremo da sua necessidade em que Deus poderá se revelar em milagre para você? O extremo para o povo de Israel foi o Mar Vermelho se abrir quando fugiam dos egípcios. Imagine você entre o mar e os seus perseguidores, não podendo fugir para as laterais porque as montanhas não deixavam. A morte parecia abraçar o povo de Israel de todos os lados, e de repente a misericórdia divina se materializa no desespero daquele povo, justamente quando não se tinha mais perspectiva de salvação. O milagre aconteceu quando nenhuma alma vivente em fuga poderia fazê-lo. Uau, isso é magnífico! Mas preste atenção em um detalhe desse milagre.
Ele só aconteceu porque Moisés atendeu a ordem de Deus e estendeu a mão sobre a água antes que o mar se abrisse, antes que o milagre se revelasse. Moisés poderia ter se negado a cumprir as determinações de Deus. E qual seria a consequência desse ato? A morte de muitos e o retorno à escravidão dos que ficaram para contar a história. Todas as vezes que não obedecemos às orientações de Deus no nosso dia a dia, nos tornamos reféns do mal. O tempo todo, Deus, na sua sutilidade, nos mostra a sua vontade. Ele nos fala aos ouvidos, mas a nossa agressividade natural não nos deixa ouvi-lo. Se não desacelerarmos o pensamento, não conseguiremos entrar em sintonia com Deus. Não nos damos conta, mas isso nos mostra que devemos entregar as nossas dificuldades ao amor de Jesus Cristo, mesmo que essas dificuldades tenham se originado no egoísmo de Satanás. Precisamos dar o primeiro passo em meio à angústia, assim como Moisés adentrou o Mar Vermelho, mesmo que a solução pareça impossível de acontecer. Você está desanimado. Seus problemas parecem maiores do que você, não é isso? Você pode ter certeza que nada nessa vida é maior do que o Criador do mundo. Nada pode restringir o poder de Deus. A Bíblia nos traz outros extremos em que Deus se revelou. O extremo para Abraão foi o grito do anjo dizendo para não sacrificar seu filho Isaque, no exato momento em que sua mão segurava o cutelo no ar, pois a sua obediência e temor a Deus já tinham sido provados. Será que Abraão tinha em seu coração a certeza que Deus não o deixaria sacrificar seu filho? Trazendo esse questionamento para a nossa realidade, acredito que de acordo com a nossa relação íntima com Deus, podemos entender as intenções do nosso Pai para com a gente. Quanto mais intimidade, mais milagres. Realmente eu não sei o que te traz desespero nesse momento. Eu não sei se o seu problema é financeiro, se está desempregado ou simplesmente não soube administrar o que Deus lhe confiou como salário. Eu não sei se o seu problema é por alguma doença grave que te pegou desprevenido. A verdade é que, se tratando de doença, seja com você ou com alguém próximo, não estamos preparados para deixar ou sentir saudade de quem amamos. De repente, por falar em amor, o seu problema seja no relacionamento familiar. Talvez você esperava mais da pessoa que um dia aceitou ser a mesma carne que você, ou melhor, esperava muito mais dela, não é isso? Até perceber que a outra parte que partilha o mesmo corpo que o seu, resolveu respirar mais ar que você. O mesmo corpo com necessidades diferentes. São como duas almas em poemas distintos. Seus versos nunca irão se encontrar, nunca criarão rima. Talvez em seus motivos você esteja se sentindo sufocado agora, sem esperança, ao ver a manipulação do mal chegando ao ápice do controle do que te traz desgaste emocional. E quando pensava que iria tombar no confronto ao chegar ao seu extremo, Jesus Cristo manda um recado diretamente ao seu coração ao surgir em forma de milagre, de misericórdia, de compaixão, ao se manifestar em amor à sua necessidade. Cristo te resgata no momento em que você foi ferido no combate, pois se permanecesse sozinho ali caído, você iria morrer espiritualmente. Uma das missões mais complicadas e delicadas para um grupo ou pelotão treinado das polícias ou das forças armadas é quando eles têm que resgatar um parceiro ferido de um local que ainda existe troca de tiros. Na tentativa de salvar um, outros poderão morrer. Tudo tem que seguir o planejado porque o fator surpresa joga do lado do inimigo. Não importa o quanto seja difícil te resgatar do local em que se meteu durante o conflito em que lutamos. Deus, através da sua vontade de viver, te salvará, justamente quando todos ao seu redor, talvez até mesmo você, já tinha se esquecido do que significa ter esperança. Deus revela a sua graça no extremo da sua angústia. Talvez se você tivesse tido mais fé, teria sofrido menos. Mas quem sou eu para te culpar? Eu te respondo. Sou uma pessoa limitada espiritualmente igual a você. Sofremos o mesmo mal por não darmos ao bem a atenção que ele merece. Assim, cuidando apenas dos nossos interesses, menosprezamos os extremos que a nossa alma conhecerá tempos depois. A dor será inevitável, talvez incompreensível, se não entendermos que temos que ser
íntimos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.